com uma história que eu vi essa semana de um pastor chamado Antônio Elias, ele já bem idoso, pregando Congresso de Avivamento, 1993. E ele estava dizendo que quando ele iniciou o seu ministério, casado de novo, uma pequena comunidade, uma congregação, poucas pessoas, e ele no culto de terça-feira, 3 pessoas vindo ao culto de oração. E na próxima terça-feira, as mesmas 3 pessoas. E na próxima terça-feira, as mesmas. E ele passou quase um ano todo com aquelas 3 pessoas no culto de oração. E ele então, muito bravo, chegou no domingo, vou fazer um sermão sobre oração, porque a igreja não pode ficar assim. E então ele faz uma pregação, bem daquelas pregação brava, né? Chamando a atenção do povo. E ele pregou, terminou o culto, vem um irmão, muito assim, comovido com a mensagem, com aquilo que, a forma como ele pregou, parabenizou o pastor, disse, pastor, muito bom isso que o senhor pregou, o senhor precisa continuar falando sobre essa questão da oração, porque isso é muito importante para as nossas vidas. Pregue sempre assim, pastor. Ok, o homem foi embora, o pastor Antônio Elias ficou pensando, bom, pelo menos na terça-feira eu vou ter, em vez de 3, 4 pessoas, porque pelo menos esse que ouviu, entendeu e vai estar ali, né? Não aconteceu. As mesmas 3 pessoas. E aquilo trouxe uma angústia no coração do pastor. Jovem ainda, e ele foi então para um dia orar, e ele vai orar, e ele entra dentro do templo, e ele vai orar, e aquela oração que é a luta com Deus, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, será que eu estou no lugar certo? Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Será que eu sou pastor mesmo, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? Por que nada acontece? Por que nada acontece, Senhor? E ele tem essa conversa dura, essa luta com Deus, e Deus, parece que Deus não fala nada, ele lê a Bíblia, ele ora, ele se ajoelha, ele chora, ele levanta as mãos, ele se curva, mas nada acontece naquele momento. Muito cansado, ele resolve então ir embora, mas quando ele chega na porta, ele tem uma ideia. Ele volta e diz assim, Senhor, eu vou falar com o Senhor pela última vez. Eu vou fazer o seguinte, e ele diz na mensagem assim, não façam isso. E ele pegou a Bíblia dele, e ele então falou, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o texto. O texto que eu abri e colocar o dedo, eu vou fazer aquilo que está no texto. Nem que seja aquele assim, Judas se enforcou, vá tu e faça o mesmo, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para a minha vida hoje. E ele pegou a Bíblia, ele fala isso no testemunho dele, ele pegou a Bíblia, ele colocou a Bíblia de cabeça para baixo, de olhos fechados, ele virou a Bíblia para cá e para lá, e ele abriu o texto, e ele abriu e colocou o dedo com muita coragem, sem saber o que estava escrito. E o texto que caiu é o texto de João, capítulo 17, versículo 19. Um texto muito próximo desse que nós lemos. E o texto dizia o seguinte, em favor deles, palavra de Jesus, Jesus está orando ao Pai, sua última oração. Ele diz assim, em favor deles eu me testifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João 17, 19. E o pastor Antônio Elias entendeu. Ele falou assim, então é isso. Eu acho que eu estou entendendo, Senhor, agora. Eu estou muito preocupado com o povo, mas eu tenho que me preocupar com a minha vida. Eu é que tenho que me santificar. Se Jesus se santificou para que os outros fossem santificados, quem sou eu para não me santificar para que os outros sejam santificados? E ele começou a entender, a coisa começou a ficar claro na sua mente, ele vai para a sua casa, mora nos fundos, sai do seu templo, fecha a porta do templo, entra na sua casa, sua esposa está lhe esperando, é de madrugada. E ela diz assim, meu querido, você quer alguma coisa para você comer? Vejo que você está cansado. Ele diz assim, por favor. E ele senta no sofá e ele então pega um livretinho da estante e abre despretensiosamente, abre o livretinho. Tem uma história, e nessa história é a história do pastor Spurgeon. E o pastor Spurgeon recebe também um membro da igreja, e o membro da igreja pergunta assim para ele, pastor, qual a diferença entre o crente e o pastor? Qual a diferença entre o crente e o pastor? E aí o Spurgeon, então, vai dizer o seguinte, olha, o pastor, ele tem que ser 4 vezes mais espiritual do que o membro mais espiritual que ele tiver na sua comunidade. E aí o pastor Antônio Elias entendeu que não é a vida dos outros, é a vida dele que estava em jogo. Era ele que tinha que se santificar, para que então nessa santificação Deus operasse através da vida dele e desse os frutos que são necessários. Ok,
ele entendeu, ele teve esse momento com Deus, decisivo na sua história, na sua vida, ainda muito jovem. E a vida da igreja segue e continua. Aquele culto de oração com 3 pessoas, passa a ter 4, 5, 6, 7, e começa a vir tanta gente naquele culto de oração, que aquele irmão que disse que gostou muito da mensagem, que não foi naquele primeiro culto depois, participa daquele culto e chega para ele e diz assim: pastor, tem muita gente, não cabe mais as pessoas. Nós precisamos fazer outro culto de oração na sexta-feira. O culto era na terça e eles fizeram outro culto na sexta-feira. E veio então mais gente, e aquilo lotou. E um dia ele, o pastor Antônio Elias e a sua esposa vão fazer uma viagem. E eles voltam, e eles chegam na sexta-feira, e o culto já está acontecendo. E quando eles entram naquele templo, naquela pequena congregação, naquela pequena igreja, e ele vê o povo todo, o povo de Deus todo, ajoelhado e orando e buscando a Deus. A esposa, o pastor Antônio Elias, olha para ele e diz assim: dá vontade da gente tirar as sandálias, ficar com os pés descalços, que esse lugar é santo. A presença de Deus está aqui. Então, meus irmãos, qual fruto nós temos produzido? Qual é o fruto que Deus quer que você produza? Que Deus quer que eu produza? Precisamos então estar ligados em Jesus, sermos tratados pelo Pai e vivermos esta vida nas mãos de Deus, abençoando, não somente sendo abençoados, mas sendo uma grande bênção para todas as pessoas que estão à nossa volta. Que esta seja o nosso propósito, o propósito da nossa vida, o propósito da nossa família, o propósito da nossa igreja.